Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Genética Geral. Na aula de hoje nós falaremos sobre ligações gênicas, crossing over e mapeamento. Recapitulando, nas aulas anteriores nós vimos que na meiose, cada célula original, por exemplo, de um indivíduo diploide 2N, formará 4 células gaméticas com metade do número de cromossomos original. Só que cada célula dessa vai ter o quê? Então, apenas uma cópia de cada cromossomo homólogo. Então, quando a gente diz a metade, nós temos os cromossomos homólogos aqui pareados. Então, um gameta pode receber esse ou esse, esse ou esse ou esse. Então, não é a metade, tipo, se tem 6, recebe esses 3. Não. Ou recebe, deixa eu apagar, porque pode receber esse, pode ser esse, pode ser esse, pode ser esse e esse. Então, pode ser várias combinações aqui. Então, várias combinações possíveis, né? Então, qual que é o número total de combinações? 2 elevado a n nos gametas, né? Combinações de cromossomos possíveis, recebendo cada um ou outro do homólogo. Só que, durante o paquítano da prófase 1, da meiose 1, a gente viu também que ocorre troca de segmentos entre os cromossomos homólogos. Então, além da gente ter essa combinação 2 elevado a n, é como se a gente tivesse possibilidade de ter mais combinações ainda, porque cromossomos homólogos podem sofrer no paquítano troca de segmentos. Então, esse ficar com o segmento que era do outro e esse ficar com o segmento que era desse. Então, a gente tem uma recombinação ocorrendo dentro do cromossomo, além da recombinação cromossômica ou da recombinação da segregação mendeliana que a gente aprendeu anteriormente. Então, a gente pode ter também troca de segmentos. E durante o diplótano, também da prófase 1 da meiose 1, a gente poderá observar quiasmas que representam vestígios de troca de segmentos cromossômicos ocorridos no paquítano. Então, essa troca de segmentos cromossômicos homólogos pareados nós chamamos de crossing over. Esse fenômeno é responsável por todos os assuntos que a gente vai ver na aula de hoje. Então, o crossing over vai estar relacionado também com o que? Ligações gênicas e com o mapeamento cromossômico. Então, relacionado aos 3 assuntos da aula de hoje. Quando nós vamos estudar ligações gênicas, é importante a gente saber que existem 2 tipos de arranjos em que a gente pode encontrar essas ligações. Em alguns materiais, em vez de arranjo, aparece como conjunto. O arranjo cis e o arranjo trans. O arranjo cis é uma combinação em que nos cromossomos parentais a gente vai ter ambos os alelos sempre dominantes. Então, um indivíduo azão, azão, bezão, bezão, e o outro pai, o indivíduo azinho, azinho, bezinho, bezinho. Então, sempre recessivos no outro. Azinho, bezinho e azinho, bezinho. Então, esses genes estão ligados no mesmo cromossomo, só que na geração parental, ambos os pais, quando tem o gene, a forma alélica dominante,
tem a forma alèlica dominante para os dois conjuntos. E quando tem a forma recessiva, a recessiva para os dois tipos de alelos. Para o alelo do gene Azão Azinho e para o alelo do gene Bzão Bzinho. O heterozigoto, obviamente, vai ser o quê? Azão Azinho, um Azão de cá e um Azinho de cá. E Bzão Bzinho. Certo? Então nós temos aqui, ó, um Azão e um Bzão e um Azinho e um Bzão. Qual que é a diferença do trans para o cis? Que no cis é assim e no trans o alelo dominante sempre aparece com recessivo e o recessivo Azinho sempre aparece com dominante Bzão. Então nós temos o indivíduo Azão, Azão, Bzinho, Bzinho, Azão, Azão, Bzinho, Bzinho, e o outro indivíduo Azinho, Azinho, Bzão, Bzão. Então Azinho, Bzão e Azinho, Bzão. O heterozigoto é a mesma coisa, ó. Azão, Azinho e Bzão, Bzinho. Opa, será que é mesmo? Olha, aqui o Azão estava no mesmo cromossomo que o Bzão e o Azinho estava no mesmo cromossomo que o Bzinho. Aqui o Azão está no mesmo cromossomo que o Bzinho e o Azinho está no mesmo cromossomo que o Bzão. Então existe uma diferença, embora os genes que eles contenham sejam os mesmos, ambos sejam heterozigotos, em uma população a gente pode encontrar esse duplo heterozigoto em fase de aproximação. Então o dominante está junto do dominante, o recessivo está junto do recessivo, ou duplo heterozigoto em fase de repulsão, que é quando o dominante está junto com o recessivo e o recessivo está junto com o dominante no mesmo cromossomo. Certo? Antes de nós passarmos para F2, vamos ver os gametas possíveis de ser formados na F1. Existem dois tipos de gameta, os gametas parentais e os gametas recombinantes. No caso do arranjo cis, os gametas produzidos pela F1, que é um duplo heterozigoto em fase de aproximação, serão Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, gametas parentais. E olha que interessante, eles também podem produzir Azão com Bzinho e Azinho com Bzão. Só que, originalmente, no cromossomo do Azão não sempre tem Bzão? E no cromossomo do Azinho sempre tem Bzinho? Então, tem algo diferente aqui. Está ocorrendo o quê? Crossing over entre esses dois cromossomos. Então, vamos supor aqui, ó, trocaram os segmentos. E agora, o Azão passa junto com o Bzinho. E o Bzão passa junto com o Azinho. Então, além de ter os gametas parentais, eles também têm gametas com cromossomo em configuração recombinante. Então, eles têm a configuração original, parental, e a configuração recombinante. Vamos ver agora no caso do arranjo trans. No caso do arranjo trans, a F1 também é de heterozigotos, igual a de cá, ó. Só que os cromossomos são diferentes. O Azão sempre está com o Bzinho e o Azinho sempre está com o Bzão. Então, esse duplo heterozigoto está em fase de repulsão. Nesse caso, os gametas parentais são o contrário do arranjo anterior. O gameta parental Azão e Bzinho e Azinho e Bzão. O gameta com o cromossomo na mesma configuração que os cromossomos parentais. E os cromossomos recombinantes, ou os gametas com recombinação, é que são o Azão Bzão e o Azinho Bzinho. Por quê? Para eles ocorrerem, tem que ter havido uma troca de segmentos entre o gene Azão Azinho e o gene Bzão Bzinho. Então tem que ter tido uma troca de segmento. O A passa a ficar junto com
o Bzinho, o Azão e o Azinho e o Bzinho, e o Azão, ó, passa a trocar e vir aqui ficar com o Bzão. Então a gente vai ter esses recombinantes quando ocorre o crossing over. Depois da F1, qual que é o passo que a gente aprendeu até agora? É cruzar F1 com F1 e fazer F2. Só que a gente vai ver que para o caso de determinar recombinação gênica, essa não é uma estratégia que funciona. Por quê? Olha só que interessante. Então a gente pega aqui a F1 para formar F2. Ó, F1 possui os gametas Azão com Bzão, Azinho com Bzinho. Então aqui vamos supor que fosse os machos e aqui, ó, as fêmeas. Então a gente tem também Azão com Bzão e tem Azinho com Bzinho. Só que se ocorrer o crossing over, a gente passa a ter Azão com Bzinho e Azinho com Bzão. Então, Azão com Bzinho, Azinho com Bzão. Nos machos a mesma coisa, Azão com Bzinho e Azinho com Bzão. Agora, por que utilizar F2 não é uma boa estratégia nesse caso? A gente vai fazer um outro tipo de cruzamento. Porque se a gente pegar aqui, ó, vamos buscar esse indivíduo aqui, ó. Ele é produto de quê? Gameta Azão Bzão e Azinho Bzinho. Então, um Azão e um Azinho, Azão Azinho. E um Bzão e um Bzinho, Bzão Bzinho. Então, esses são dois gametas com o mesmo cromossomo que a gente encontra nos parentais, que é o Azão sempre com Bzão e o Azinho sempre com Bzinho. Então não demonstra recombinante. E se a gente buscar aqui, ó, deixa eu achar, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Ó. Esse é um caso em que, ó, esse gameta aqui, ó, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão, quer dizer, ó, Azinho, Bzão, combinado com gameta Azão, Bzinho. Então, o que acontece nesse caso? Aqui também, ó, se é do trocar o corpo do macho com o corpo da fêmea, se inverter esse com esse e esse com esse, e acabar desses indivíduos cruzarem, vai formar a mesma configuração, o mesmo fenótipo e o mesmo genótipo desse indivíduo aqui, ó, que vem de uma combinação não recombinante. Ó. Então a gente tem combinações recombinantes e não recombinantes que geram o mesmo tipo de genótipo e de fenótipo. Aqui vai acontecer a mesma coisa se for no arranjo ou configuração trans. A gente tem os gametas parentais diferentes, Azão com Bzinho e Azinho com Bzão. Então vamos pegar um indivíduo aqui, ó, esse aqui, ó, que é o mesmo que a gente fez, ó. Ó, o mesmo genótipo, ó, o mesmo genótipo, vindo de um Azinho Bzão com um gameta Azão Bzinho, ou vindo de um gameta Azinho Azinho com um gameta Azão Bzão. Então, em ambos os casos, com gametas recombinantes ou não, com os crossovers recombinando, a gente vai ter o mesmo genótipo e fenótipo, claro, em ambos os casos. Então não vai dar para a gente separar bem recombinantes de não recombinantes. Então a gente vai ter que usar outra estratégia diferente do que a gente viu até agora. A estratégia alternativa que eu acho interessante é o reto cruzamento. Mas antes de ver o reto cruzamento, vamos ver pelo menos que F2 funciona, também é possível. Entretanto, tem algum problema, algumas dificuldades que eu vou comentar. Então vamos começar pelo arranjo trans, que é mais fácil de enxergar como que é feito. Nesse caso, né? No arranjo trans, o heterozigoto é em fase de repulsão. O que quer dizer? Que o dominante
parental é encontrado com o outro gene em formato recessivo, né? E o recessivo é encontrado com o dominante, alelo dominante do outro gene. Então, a gente tem 4 tipos de gametas formados pela F1. Então, na F2, a gente vai cruzar o quê? Para obter F2. F1, vamos supor que aqui tem os machos e aqui tem F1 as fêmeas. Então, quais são os gametas parentais? Os gametas parentais são azão Bzinho e azinho Bzão. E os gametas recombinantes são azinho com Bzinho e azão com Bzão. Então, temos aqui os recombinantes. A mesma coisa aqui, ó. Então, parentais, esses, e recombinantes, aqueles. Então, o que acontece? Se parental cruzar com gameta parental, não vai ser recombinante. Então, já vamos esquecer aqui. Agora, tem os casos em que a gente tem recombinante com parental e tem também os casos de recombinante com recombinante. Então, vamos ignorar também recombinante com parental. E, por fim, nós vamos considerar somente esse gameta aqui, ó. Então, primeiro a gente vai ignorar esse cara aqui, ó, que é esse recombinante azão Bzão. E vamos ignorar esse azão Bzão também. O que vai sobrar para a gente? Só o azinho Bzinho. Então, a gente vai pegar uma única informação. Os indivíduos que nascerem azinho, azinho, Bzinho, Bzinho. Qual que é a chance disso ocorrer? Para isso ocorrer, tem que encontrar um gameta azinho Bzinho com um gameta azinho Bzinho. Qual que é a chance, então, de ocorrer isso? Tem que ser a frequência de sair um gameta azinho Bzinho vezes a frequência de sair um gameta azinho Bzinho. Isso vai me dar a frequência de ter um indivíduo azinho, azinho, Bzinho, Bzinho. Mas isso aqui, ó, eu conheço. Por quê? É a porcentagem de indivíduos que eu obtiver aqui, ó. Então, se eu tenho isso aqui vezes isso aqui mesmo, é isso aqui elevado ao quadrado. O quadrado eu posso passar pela de lá, fica a raiz. Então, a chance de ocorrer esse gameta é a raiz da chance de ocorrer esses indivíduos. Só que esse não é o único gameta recombinante. Quando forma um gameta recombinante desse, ao mesmo tempo forma um recombinante desse. Então, se eu só fiz metade, eu vou multiplicar por 2. Então, basicamente, 2 vezes a raiz de ocorrer esse indivíduo aqui. Certo? Olha, no caso do cis, nesse caso é parecido, mas nós vamos fazer o contrário. Como o recombinante aqui é o azão com Bzinho e o azinho com o Bzão, em vez de a gente considerar os recombinantes, nós vamos ignorar eles. Então, vamos ignorar os recombinantes. E também vamos utilizar esse mesmo cara aqui, ó, que é os indivíduos que nascem duplo recessivos. No caso do arranjo trans, os duplos recessivos eram combinações de 2 gametas recombinantes. Nesse caso aqui, o duplo recessivo é uma combinação, no caso cis, de 2 gametas não recombinantes. Então, os gametas não recombinantes são de 2 tipos. Azão Bzão e azinho Bzinho. Azão Bzão e azinho Bzinho. Vamos considerar que a gente vai ignorar temporariamente esse e temporariamente esse aqui, ó, que são os gametas azão Bzão. Então a gente fica com o quê? Só com o recombinante azinho Bzinho. E então, qual que é a chance de formar esse indivíduo azinho, azinho, Bzinho, Bzinho? Então, a frequência de azinho, azinho, Bzinho, Bzinho
é a chance de um gameta Azinho Bzinho encontrar com outro gameta Azinho Bzinho. Então, na fêmea e no macho ter Azinho e Bzinho. Doar esses gametas. Só que isso aqui a gente já sabe, porque a probabilidade de indivíduos, a frequência de indivíduos com esse fenótipo. Então, isso aqui eu conheço. Agora, esse eu não conheço. Mas eu sei que isso vezes isso é igual a quê? A isso elevado ao quadrado. Eu passo 2 para o lado de lá, vira raiz. Porque aqui está o quadrado, para o outro lado vira raiz. Então, f de Azinho e Bzinho é igual a raiz de f de Azinho, Bzinho, Bzinho. Então, aqui eu tenho a probabilidade de ocorrer um gameta desse tipo. Mas existem, quando forma um gameta desse tipo, não recombinante, também forma um gameta Azão, Bzão, porque não houve recombinação. Então, quando está formando esse, está formando esse aqui também. Então, eu vou multiplicar isso por 2. Por que eu vou multiplicar por 2? Porque toda vez que eu formar esse gameta não recombinante, vai formar esse não recombinante. Então, aqui eu tenho a probabilidade de formarem gametas não recombinantes. Mas o que eu quero é de formarem recombinantes. E se quando ele não é não recombinante, ele é recombinante, então basta 1 menos a probabilidade de não ser recombinante, que eu vou ter a probabilidade de ser recombinante. Confuso, né? Mas basicamente, se eu tenho só 2 fenômenos possíveis, então a minha frequência de um fenômeno mais a do outro fenômeno tem que totalizar em 1 ou 100%. Então, se eu tenho recombinante aqui não recombinante, a frequência de não recombinante aqui, a frequência de recombinante, então a frequência de recombinante é igual a 1 menos a frequência de não recombinante. Então não é tão difícil assim, mas a minha principal crítica nesse caso é que você vai estar dependendo de um fenômeno raro e você vai estar usando apenas essa combinação entre todas essas 16 quadros aqui possíveis. Então você vai estar trabalhando com um número muito baixo de informações. Então seu N vai ter que ser muito grande para você detectar, às vezes, distâncias pequenas, né? Porque se fosse 1 para 16, se fosse a ocorrência desse cara aqui, ó, que é o caso de questão de cromossomos distintos, então não é o caso de ligação gênica, mesmo assim, 1 sobre 16 é uma frequência muito baixa. Então, você utilizar só essa informação, você reduz muito a sua qualidade de estimação dessa distância. Pensando que na distância vai ser menor ainda a frequência de ocorrência desse cara, principalmente no caso do trans aqui, ó, da configuração ou arranjo trans. Então, a minha crítica a essa ferramenta, utilizando F2, é que você vai ter que utilizar um N muito grande para você começar a detectar distâncias, principalmente se essas distâncias forem pequenas, porque a quantidade desses indivíduos, Azinho, Bzinho, Bzinho, vai ser muito pequena. Então pode ser que se você trabalhar com N pequeno, você nem detecte, nem nasça um indivíduo assim, ó. Mesmo nascendo outras configurações recombinantes aqui, ó. Então vamos ver outro cruzamento que ele aproveita melhor esses indivíduos nascidos. Eu acho que os exercícios vão ajudar a gente a clarear as ideias. Uma população de indivíduos homozigotos dominantes para 2 genes foi cruzada com outra recessiva para 2 genes. Os indivíduos resultantes manifestaram ambas as características dominantes nos 2 genes. Quando cruzados entre si, foram obtidos 64 animais duplo recessivos, dentre um total de 400 animais. Pergunta-se: qual o arranjo dos cromossomos é cis ou trans?
os heterozigotos da F1 estavam em fase de aproximação ou repulsão. Vocês notaram que os indivíduos da F1 possuem só as características dominantes e que na parental uma população tem só as recessivas e a outra população só as dominantes. Então esses indivíduos da F1 são heterozigotos em fase de aproximação ou repulsão. E por último, qual a porcentagem de gametas recombinantes? Agora que você já terminou de fazer o exercício, vamos tentar responder juntos. A primeira pergunta quer saber: esses cromossomos estavam em arranjo cis ou trans? Então, para responder isso, a gente vai ver, a parental tinha o quê? Apenas indivíduos dominantes para os dois genes. Então, essa configuração aqui, cruzando com apenas recessivos para os dois genes. Isso vai formar o quê? Vai formar apenas indivíduos heterozigotos, mas nessa configuração aqui. Por que não vai ter azão, cromossomo azão junto com o bezinho? Porque mesmo que eu ocorrer esse crossing over aqui, o azão vai continuar com o bezão e o azinho vai continuar com o bezinho. Então temos uma população aqui e outra população aqui. Mesmo que ocorra um crossover dessas populações, como está fixado as formas alélicas nelas, o crossover não alteraria nada. Então nessa primeira parental para F1 não dá para detectar nada, a porcentagem de recombinação. Então, qual que é o nosso arranjo de cromossomos? É cis, porque dominante está com dominante e recessivo com recessivo. E aí vem a pergunta número 2, que é basicamente a mesma coisa, só que escrito de uma forma diferente. Os heterozigotos na F1 estavam em fase de aproximação ou de repulsão. Quando os homozigotos, quando o dominante está junto com o dominante e o recessivo está junto com o recessivo, é aproximação. Se fosse o contrário, seria repulsão. Então temos cis e aproximação. Vamos agora para a última pergunta, que quer saber qual a porcentagem de gametas recombinantes. Nós vamos cruzar F1 com F1 e vamos formar os indivíduos da F2. Só que as únicas informações que a gente tem aqui é que 64 animais eram duplo recessivos e que você tinha 400 animais no total. Então, o que é o duplo recessivo? Azinho, azinho, bezinho, bezinho. Qual é a frequência disso? A frequência de duplo recessivo, isso então é igual a 64 indivíduos são duplo recessivos sobre o total de indivíduos no F2. Então, se a gente dividir em cima e embaixo por 2, que é possível, fica 32 sobre 200, concorda? Se a gente dividir de novo por 2, fica 16 sobre 100. Se a gente dividir por 100, vai dar 0,16 ou 16%. Então essa é a frequência dos animais duplo recessivos na F2, mas ainda não responde a pergunta que é qual é a porcentagem de indivíduos recombinantes. Então, a gente tem que saber, para a gente saber essa porcentagem de recombinantes, a gente tem que saber a porcentagem de gametas recombinantes. Então, como que a gente forma um indivíduo azinho, azinho, bezinho, bezinho? Ele é formado quando um gameta azinho, bezinho encontra com outro gameta azinho, bezinho. Então aqui vem do macho, aqui vem da fêmea, e aí forma esse indivíduo. Isso aqui a gente já sabe, que é 16%. Mas isso aqui a gente não sabe. Mas a gente sabe que ele vezes ele mesmo é igual a o quê? Ele elevado ao quadrado, então vamos tirar o de cá. Esse quadrado pode passar para o outro lado. Como que ele passa? Ele passa para o outro lado, virando raiz. Então a gente já sabe que a frequência do gameta azinho bezinho é raiz quadrada da frequência dos indivíduos duplo recessivos. Então, esses duplos recessivos, no caso do cis, são não recombinantes. Então a gente já tem aqui que raiz de 0,16 vai dar quanto? F de azinho bezinho é igual a raiz de 0,16, que é igual a
0,4. Só que toda vez que a gente forma esse gameta não recombinante, azinho bezinho, quer dizer que não recombinou com o azão bezão. Então toda vez que forma esse gameta não recombinante, forma esse gameta também. Então eu vou multiplicar por 2 essa proporção de gametas azinho bezinho. Então, se a gente multiplicar isso aqui, 2 vezes 0,4 é igual a 0,8. Então a porcentagem de não recombinantes na fase cis é de 80%. Se o não recombinante é 80%, então a frequência de recombinantes em arranjo cis é 1 menos 0,8, que é igual a 0,2, ou 20% de recombinantes, gametas recombinantes, ou de porcentagem de recombinação. Agora nós vamos fazer um pequeno intervalo para descansar, mas assim que você estiver pronto, clique no vídeo da segunda parte para a gente retomar essa aula.